Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, qual nos dá direção, o qual nos salva ainda nesta noite, por meio da vida que é na Tua palavra. Senhor Jesus, de fato, sem palavra o Teu povo se corrompe. Por isso nós rogamos a Ti nesta noite, Senhor, que abra a porta da Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Nós abençoamos nesta hora, Senhor, a cada um aqui presente. Abençoamos também a cada um que estão em suas casas. Abençoamos também a cada um que irá ouvir essa palavra em um outro momento. Cremos que a Tua palavra ela não volta vazia. Senhor Jesus, nós rogamos pela Tua bênção, rogamos pelo Teu Espírito, rogamos pelo Teu encabeçar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia, pela palavra do Senhor, a qual nos dá a direção, né, a palavra profética que dá a direção para o nosso viver. Chegamos a mais uma mensagem, o título é O Evangelho de Paulo. E considerando, né, toda a linha da mensagem, tendo como base o alimento diário, vimos que o Evangelho de Paulo é baseado na palavra dele, quando ele diz meu Evangelho, né? Então, isso que realmente possamos ser encorajados a ser esses que com ousadia, né, possamos dizer, né, o meu Evangelho, né? E considerando logo ali a introdução, né, da mensagem, então vemos que precisamos de situar em qual parte da história, não necessariamente da humanidade, mas qual parte da história da igreja nós nos situamos, né? Considerando aí toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, pela infinita misericórdia do Senhor, estamos situados na vida normal da igreja, né? Então, isso realmente, assim, por mais que às vezes, por alguma circunstância ou outra, parece na minha ou na sua realidade não ser algo assim tão real, né? Mas, porém, é um fato espiritual. O Senhor ele nos introduziu na vida normal da igreja. Quando cremos, somos introduzidos para dentro da igreja, qual é o corpo de Cristo, né? Então, considerando toda essa situação, só um momento, aquela caixa ali, os irmãos, alguém poderia virar lá? Tá. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, aleluia, Senhor Jesus. Então, e a vida normal da igreja está dentro do contexto da economia de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus planejou, né? E a igreja está dentro desse contexto, né? A vida da igreja, a vida normal da igreja está dentro desse contexto. E considerando, né, quem desfrutou aí dentro da semana o alimento diário, nós vemos que até o próprio apóstolo Paulo, considerando as suas epístolas, as suas principais epístolas, né, já fomos ajudados em que estar na vida normal da igreja é equivalente a estar dentro de um avião, né? Então, a figura do avião ali, considerando a Efésios, Gálatas, primeiramente, a fuselagem do avião, né, a qual nós estamos ali dentro, e tem também Filipenses como o plano de voo e Filemon como a pista, né? Então, considerando a economia de Deus, todo o propósito de Deus, esse avião, que é a vida da igreja, é o meio pelo qual, através do qual, nós chegaremos ao nosso destino. Então, irmãos, é muito bom estar, né, desfrutando juntamente com os irmãos a palavra profética, as conferências, enfim, todo o viver da igreja, mas o nosso destino ainda é um pouco além, né? Hoje, dentro dessa esfera, né? Mas o nosso alvo, a nossa meta é o reino, né? Então, considerando aí até mesmo como essa figura, o avião, ninguém pega um avião, né, um voo, para ficar nele a vida toda, né? Ele pega um avião, um voo para quê? Para alcançar um destino, né?
e o nosso destino é o reino. Então, considerando a esfera, o momento em que nós vivemos, em que nós estamos, como esse avião, dentro do avião, ou para o processo do voo ali, todo ele existe procedimentos, né? Por isso estamos vendo, já quase concluindo já, né, essa série, que nós precisamos saber como proceder na casa de Deus, que é coluna e base da verdade. Então, considerando que existe um procedimento, existe uma maneira, e esse procedimento, essa maneira, nós temos a orientação a todo momento através da palavra profética, como proceder na casa de Deus. Então, considerando a figura aí do avião, né, adentrou o avião, aí já tem aquele procedimento para decolagem, né? Então, caso haja uma negligência ao seguir aquele procedimento e alguma coisa sai um pouco errada, haverá um dano, né? Da mesma forma, tem quando o avião já está ali planado ali, né, chamado cruzeiro, e tem quando o avião vai aterrissar, né, vai pousar, não é mesmo? E se porventura for negligenciado esses procedimentos, haverá uma dificuldade, né, sofrerá algum dano. Mas, porém, principalmente comparando com a realidade, nós estamos nesse voo, nesse avião, e temos uma meta que é o reino. Então, a palavra profética, bem atual para nós, ela está dizendo que já está quase na hora da aterrissagem, que o destino já está bem próximo, né? Por isso, quando nós comparamos ali as palavras de Apocalipse, né, que Deus, que o Senhor revelou para João, né, para que ele revelasse para os seus conservos, isso chegou até nós, um tempo, né, um pouco atrás, quando consideramos Apocalipse, profecias para conhecimento, aquilo vai acontecer, mas, irmãos, é fato, né, considerando aí que os procedimentos que estão bem atuais agora, que o Senhor está falando para nós, já está quase na hora da aterrissagem. Já está quase na hora de nós chegarmos ao nosso destino, que é o reino. Então, eu e você, nós precisamos estar atentos a como proceder na casa de Deus. Então, e aí o Apocalipse, já está sendo vivido por nós hoje, né, nesses últimos dias, né? Basta considerarmos um pouco os últimos acontecimentos e ainda muito mais, com referência principal, a pregação do Evangelho, né, que será pregado esse Evangelho do Reino, né, por todo mundo, então virá o fim. E graças ao Senhor, a palavra do Evangelho, o Evangelho do Reino, está se infundindo pelos 4 cantos da terra, né, situações que outrora para nós achávamos difícil, mas hoje com o meio, os recursos que o Senhor tem dado, tem providenciado, a palavra do reino tem chegado a vários cantos da terra, né? Então isso mostra o copiloto, o piloto, a aeromoça, enfim, quem está passando lá as coordenadas está falando assim, olha, já está quase na hora, né? Já está quase na hora da aurora, né? Já está, os especialistas já viram que está bem próximo. Então, eu e você, nós precisamos estar atentos, né? E tudo isso, ou um pouco disso que resumimos aqui, está contido dentro do Evangelho da glória de Deus, né? Que é o Evangelho de Paulo, que é o meu Evangelho. Vamos falar assim? O meu Evangelho. Esse é o encargo. O Evangelho, Evangelho é essa pessoa, né? É as boas novas, mas é essa pessoa que veremos aí, até ao passar o encargo para o serviço de literatura, né, os hinos, quais sugestão dos hinos, aí eu sempre passo um sentimento para depois os irmãos considerarem, se tiver mais alguns outros hinos, e eu resumi no seguinte: o Evangelho que nos dá esperança ao expor a pessoa e obra de Cristo. Então esse é o Evangelho. É um Evangelho que nos dá esperança. Eu e você, que outrora nós não tínhamos esperança.
nós já estávamos condenados ao lago de fogo. Aí o Evangelho chegou a mim, o Evangelho chegou a você. Aí, enfim, o Evangelho é essa pessoa, o Evangelho é Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o Evangelho, o Evangelho da glória, nele está contido, né, não só a pessoa de Cristo, como toda a sua obra, desde a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição. E por meio da sua morte de ressurreição, por meio da sua vida de ressurreição, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu os demônios, ele venceu os principados, ele venceu as potestades. Irmãos, tudo isso é o Evangelho. Então o Evangelho, ele vem e nos liberta de uma vez por todas, né? Essa, com certeza, foi a minha experiência, a sua experiência, quando nós tocamos no Evangelho, né? Então esse Evangelho, o Evangelho de Paulo, aí já lendo alguns versículos, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, os versículos 8 ao 10. Ó Senhor Jesus, amém. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 ao 10. Vamos ler, irmãos, por favor. O meu encarcerado sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então, veio a nós a luz, a vida e a imortalidade, a incorruptibilidade. Me ajuda aí, por favor. Né? A morte, ela corrompeu o homem, né? Então, isso tudo foi mediante o Evangelho. Nós tivemos acesso à luz, à vida e à imortalidade. Senhor Jesus. Então, nisso está contido o Evangelho de Paulo, o meu Evangelho, o Evangelho da glória de Deus, né? E mostra que esse Evangelho que está contido nele é toda essa, não só a pessoa, como toda a obra que o Senhor fez, né? E é esse Evangelho, mediante esse Evangelho, o Evangelho, nós recebemos a vida, fomos transferidos para a luz e vencemos toda a morte, né? Então, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Senhor Jesus, Senhor Jesus, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber,
o diabo e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, esse é o conteúdo do Evangelho, né? Senhor, o Evangelho que é essa pessoa promoveu para mim e para você essa tão grande libertação. Então, eu e você, irmãos, como assim toda a humanidade, estava debaixo desse pavor da morte, né? Então, o Senhor, Ele veio como esse homem, né? Veremos ainda um pouco mais detalhado à frente, como esse homem, como cantamos ainda, também nesta noite, como esse homem que está na glória. Ele veio e teve participação comum de carne e sangue. Ele ele se tornou carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, Senhor, e habitou em nós, habitou entre nós. Então, o Verbo, o próprio Deus, ele se fez carne, se fez homem, assim como eu, assim como você. E como homem, ele veio, né, e participou, assim como nós, para quê? Por que ele fez isso? Para quê? Por sua morte. Ele, como homem, ele morreu. Mas como Deus, ele ressuscitou e destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, então o Evangelho, ele trouxe para mim e para você essa realidade. O diabo, ele foi destruído. Irmãos, isso é algo tremendo. Isso é algo que deve, com certeza, na experiência de cada um de nós, quando cremos, isso impactou de uma maneira muito forte, mas o Evangelho, ele é vivo. O Evangelho está aqui agora presente. O Evangelho é essa pessoa viva. E o Evangelho, ele diz para mim e para você, que o diabo foi destruído. O diabo já foi destruído. E ele também já livrou a mim e a você. Já livrou a todos nós, que tínhamos o pavor da morte. Então, eu e você, para quem fala que às vezes dá exemplo lá para a plateia é mais fácil, mas vou dar um exemplo direto para mim. Se porventura eu for acometido, né, considerando a atualidade, né, se porventura eu for acometido de Covid-19, e meu quadro se agravar, e porventura chegar um máximo lá e eu morrer, irmãos, eu não vou morrer. Eu não tenho pavor da morte. O Evangelho garante isso para mim. O Senhor já me livrou disso. Então, por mais que porventura já não esteja mais dentro de você, no meio de vocês, irmãos, eu não morri. Eu dormi. Assim como é consolo para nós, assim como é consolo para cada irmão, para cada irmã, para nós que perdemos alguns amigos, familiares, alguns irmãos. Irmãos, aqueles que creram no Senhor, eles não morreram, porque eles já foram livrados da morte, porque Satanás já foi derrotado, porque o diabo já foi derrotado. Então, eu não morro mais. Aleluia, você não morre mais. Nós não morremos mais, porque nós já morremos com Cristo. Então isso é o Evangelho, né? Isso é o Evangelho. Então, irmãos, isso traz para mim e para você muita alegria, muita satisfação. Então, ao pregar o Evangelho, ao transmitir isso para as pessoas, irmãos, isso deve arder em mim, em você, porque essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Por mais que, porventura, eu e você, em algum momento, estejamos um pouco farol baixo, né? Um pouco desanimados, um pouco, às vezes, até acusados pelo diabo, né, ali, mas, meu irmão, minha irmã, o Evangelho chegou a mim, o Evangelho chegou a você, e o diabo foi derrotado, e nós já fomos libertados do pavor da morte. Então eu e você, nós já não morremos mais. Isso é o Evangelho, né? Então tudo isso, irmãos, foi possível porque Deus se fez homem. Então, está contido no Evangelho da glória de Deus, a encarnação de Jesus, a morte e ressurreição do Senhor, bem como a sua vitória sobre todas as coisas. Então, seguindo aí
a linha, né, do Evangelho, o Evangelho de João. Senhor Jesus. O capítulo 2. Lembrarmos que o Evangelho de João ele começa assim. O primeiro versículo do capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Senhor Jesus. Tudo isso foi possível porque o próprio Deus se fez homem, né? Então, capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 25. Senhor Jesus, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém, aleluia! Mas isso é o Evangelho. Deus, ele se encarnou, Deus, ele se fez homem, por isso ele conhece a minha e a sua natureza. Ele conhece a minha e a sua condição. Por isso, meu irmão, minha irmã, por isso, os que estão nos ouvindo, nos assistindo em suas casas, os que irão ouvir em outro momento, ele sabe, ele conhece a minha e a sua condição. Ele é aquele sumo sacerdote que compadece de mim e de você. Então, eu e você, eu principalmente aqui de Tablado, eu reconheço, eu sou muito falho. Eu sou cheio de fraquezas. Eu tenho muitas dificuldades, eu sou muito, não tão pouco negligente, mas eu tenho uma esperança, porque o Senhor, Ele conhece a minha natureza, Ele se fez homem, Ele se fez homem para compadecer de mim e de você, e de trazer eu e você de volta ao princípio, de volta à sua presença, né? Então, Ele como homem, como Ele se encarnou, aí abriu para mim, para você, para cada um de nós, esse caminho. Um caminho, um novo e vivo caminho. Nos foi aberto, né? Para que eu e você, nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Eu e você, outrora, no passado, pecadores, inimigos de Deus, mas Deus se fez homem, reconhecendo a minha e a sua condição. Ele morreu no meu e no seu lugar, destruiu Satanás, destruiu a morte e abriu para mim e para você esse novo e vivo caminho. Eu e você, a todo momento, nós podemos ter comunhão com Deus, face a face. Fomos muito encorajados, né? No dia de ontem, isso é o que Deus deseja, a minha, a sua presença. E outrora, no passado, isso não era possível, porque havia entre eu e Deus uma barreira. Mas o Senhor veio e quebrou essa barreira. O véu se rasgou de alto a baixo. O caminho foi aberto. E agora eu e você, nós podemos ter comunhão com Deus. Então, toda essa obra que o Senhor fez para mim e para você está dentro do Evangelho, irmão. Por isso que o Evangelho, ele é libertador. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 20. Vamos ler assim, vamos lendo e o Senhor vai continuar nos revelando. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. O 20 até o 26. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão
vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então o Senhor veio, ele ressuscitou, né? Ele veio e cumpriu todos esses passos. O versículo 22, novamente, porque assim como ele em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Cristo, eu e você, que outrora nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nós fomos vivificados. Nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos a vida de Deus. Eu e você, irmão, nós éramos apenas criatura. Mas Deus, o próprio Deus, se fez carne, se fez homem, e aí, na ressurreição, né, o Filho foi gerado, né, o seu Filho. Então, na ressurreição, Cristo Jesus passou a ser o primeiro filho, primeiro homem, filho do homem e filho de Deus. Então, a mim e você, quando eu e você, nós cremos, quando nós cremos no Senhor, a mim e a você foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Então eu e você, nós somos filhos de Deus, nós temos a vida eterna. E aí nós fomos vivificados. Então o poder, o Senhor veio e promoveu toda essa obra maravilhosa, vencendo a morte. Ainda no mesmo capítulo 15, vamos ler o versículo 52 ao 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 ao 54. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, então, essa é a nossa esperança, irmãos. Essa definitivamente é a minha e a sua esperança. Essa definitivamente deve ser a minha e a sua esperança. Então, o Senhor, ele fez uma obra definitiva, independente da minha, da sua condição, do momento em que eu, que você esteja, ou estejamos, mas isso é uma realidade, isso é um fato, né? A morte já foi tragada, Satanás já foi derrotado, o pecado já foi derrotado, o mundo já foi derrotado, o velho homem já foi derrotado, já é vitória, Mas esse é o evangelho da glória, que nos dá esperança, Senhor Jesus. Aí dentro desse mesmo capítulo, um versículo antes do qual nós iniciamos, lemos a partir do 20. Vamos ler o versículo 19, por favor, do mesmo capítulo. Se a nossa esperança
em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, qual é a minha esperança? Qual é a sua esperança? É Cristo Jesus. Em nós é a esperança da glória. Então, se em Cristo Jesus, a sua esperança se limita a essa vida, né, aplicando, né, a algumas necessidades atuais, porventura, irmão, se a minha esperança estiver na vacinação completa, né, ou na retomada da economia, ou nas eleições presidenciais, irmãos, essa é a sua esperança? Essa é a minha esperança? Se porventura essa for a minha, a sua esperança, eu e você, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a minha, a sua esperança está aqui, em Cristo Jesus. Porque o Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu o diabo. Nem esse pavor da morte que está assolando o mundo aí, tem poder sobre mim e você. Mas está morrendo, morreu. Realmente nós perdemos alguns próximos de nós, mas esses nossos queridos irmãos, por exemplo, eles não morreram, eles estão dormindo, eles estão nesse momento torcendo por mim e por você, para que nós possamos tocar nessa realidade, que nós não morremos mais, porque a morte já foi tragada por esse Cristo maravilhoso. Senhor Jesus, um outro versículo, Atos capítulo 2, também dentro desse mesmo encargo, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículos 22 ao 24. Atos capítulo 2, os versículos 22 ao 24. Versículo 22, varões israelitas, atentei às palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então o Senhor, ele rompeu os grilhões da morte, porque não era possível. A morte não conseguia, até que tentou. O próprio Satanás, ele no primeiro momento, podendo inferir que ele falou, eu consegui, né? Eu consegui matar esse tal de Jesus, né? Mas não sabendo ele, que na verdade ele foi uma armadilha, né? Ali foi, se o Senhor, se o próprio Deus não tivesse se encarnado, se tornado um homem e morrido, irmãos, eu e você, nós não teríamos a salvação. Mas o Senhor, ele passou por todo esse processo e foi até o Hades, e lá ele derrotou de uma vez por toda a morte. A morte não conseguiu deter o Senhor, e o Senhor rompeu os grilhões da morte. Irmãos, que salvação! O Evangelho traz essa salvação para mim e para você. Senhor Jesus! Agora, vamos dizer uma maneira prática, então, para desfrutar dessa salvação, né? Nós lemos a partir do 22, vamos ler o versículo 21, do mesmo capítulo. E acontecerá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, e meu irmão, minha irmã, se você quer ter toda essa realidade, invoca o Senhor. Invoca o Senhor. Senhor Jesus! Aí eu e você, nós vamos tocar nessa realidade. O Senhor venceu a morte. Aí se invoca, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. O Senhor quebrou os grilhões da morte, Senhor Jesus. Então eu e você, nós desfrutamos dessa mesma realidade. O Evangelho, ele traz essa salvação para mim, essa salvação para você, salvação para as pessoas que nós vamos falar para elas. Traz a salvação para quem está nos ouvindo nesta hora. Traz salvação para os que ouvirão ainda por vir. O Senhor, basta eu e você invocarmos o nome do Senhor. Nós temos a realidade do Evangelho, que é essa pessoa viva, Senhor Jesus. Bom, então aí é o Evangelho da glória de Deus. Aí tem outro ponto lá que é o meu Evangelho. Né? Aí agora traz para mim e para você a responsabilidade. Quando fala o meu, é algo subjetivo. Paulo, quando falou o meu Evangelho, era a experiência dele. Quando eu e você, pela fé, né, crendo na toda a obra do Senhor, eu e você nós falamos o meu Evangelho, eu trago para mim, nós trazemos para cada um individualmente essa realidade, esse Evangelho. Então, a minha realidade de o Evangelho como o meu Evangelho é nada mais, nada menos do que essa vida incorruptível, essa vida incriada, essa vida que venceu a morte. Eu e você vivemos por essa vida. Essa é a realidade do meu Evangelho, né? Eu e você vivemos por essa vida. Então, há uma sequência de versículos citados no alimento diário que eu gostaria de segui-los. 1 Coríntios, mesmo alguns já bem conhecidos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Então, que traz para mim e para você a realidade do Evangelho como o meu Evangelho. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, o Senhor é o Evangelho. Veremos com alguns versículos bastante básicos para isso. O Senhor é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nele está contido não só a pessoa, mas com toda a obra de Cristo. Então, quando eu e você, nós cremos no Senhor, nós nos unimos ao Senhor. Então, eu e você, nós com toda ousadia, nós podemos dizer, o meu Evangelho, porque eu invoquei o nome do Senhor, eu fui salvo, e eu recebi para dentro de mim o Espírito. Então, o Espírito traz para mim e para você toda a realidade do Evangelho. Então, eu e você, com o Espírito que está em mim e você, nós temos essa realidade. Eu e você, nós nos unimos ao Senhor, nos tornamos um só Espírito. E aí nós recebemos agora a vida eterna, a vida incorruptível, a vida incriada, a vida de Deus. E agora o que eu e você devemos fazer, né? Essa é a experiência de Paulo, deve ser a minha, a sua experiência. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versículo 19 e 20, por favor. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Senhor Jesus, amém. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Eu fui crucificado com Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, nós fomos crucificados com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, esse viver que nós vivemos agora é o viver do Evangelho. É o próprio Espírito, o próprio Cristo como Espírito vivendo em mim e você. Isso tudo foi possível porque
o Senhor passou por todo aquele processo, né? Desde a encarnação, morte, ressurreição. Para ele morrer, ele foi crucificado, mas ele ressurgiu e venceu todas as coisas. Então agora é essa vida que eu e você nós vivemos. Não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é o Evangelho. É o Evangelho de Paulo. Isso é o Evangelho da glória de Deus. Este é o seu Evangelho. Este é o meu Evangelho. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Senhor Jesus, Colossenses 1, 27, que diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, esse é o meu Evangelho, este é o seu Evangelho, é Cristo em vós, a esperança da glória, é uma esperança da glória. Nossa esperança não está nessa vida, mas sim na glória. Nós estarmos com o Senhor eternamente. Eu e o Senhor, né? Agora nós temos a oportunidade de todo mundo ter comunhão com o Senhor, mas a experiência da glória, eu e você nos unindo a Deus eternamente. Eternamente, eu e você com Deus eternamente. Essa é a esperança. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Este é o Evangelho, né? Então tudo isso mostra que o Senhor ele já fez, né, um trabalhar transformador em mim e em você, né? E é claro que o Senhor precisa trabalhar, principalmente em mim, ainda muito mais, né? Mas uma base aí, 2 Timóteo, dentro desse mesmo carro, 2 de Pedro, perdão, capítulo 1. Capítulo 1, os versículos 3 e 4. Sim, visto como, todos acharam? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então o Evangelho ele promove e promoveu, né? Isso em mim e você, fazendo com que eu e você nós nos tornemos coparticipantes da natureza de Deus, da natureza divina. Então isso foi aberto para mim e para você. Nisso está contido o meu Evangelho, né? Por meio da vida eterna, a vida incorruptível, a vida incriada, a vida que venceu a morte, que está em mim e você, que é a vida eterna, que é a vida de Deus, né? E agora a natureza de Deus está sendo trabalhada em mim e em você. Senhor Jesus, 2 Timóteo, capítulo 2, Senhor Jesus, o versículo 8. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Então,
o meu evangelho, nele está contido o Jesus ressuscitado, né? Como filho de Deus, e também o Jesus como filho de Davi, como filho do homem, como aquele que veio e se encarnou, tornou-se homem, porém na semelhança de pecado, porém sem pecado, e porque é para conhecer a minha e a sua natureza, para ele compadecer de mim e de você, como eu e você tão falho que somos. Aí isso é contido o meu evangelho. Paulo falou assim, irmão, ao ler eu e você, nós lemos da seguinte forma: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. Aí nós lemos assim: segundo o meu evangelho. Vamos ler? Segundo o meu evangelho. Isso é pela fé, irmão. O meu evangelho. Nele está contido aí, desde a encarnação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vitória sobre todas as coisas. Então ele, o Senhor, é esse homem na glória. Aleluia! Esse é o homem na glória, o Senhor é esse homem na glória. Que aí, Romanos capítulo 1, versículo 4, mostra bem claramente lá, né? O Senhor quando se refere ao Evangelho, o Evangelho segundo o seu Filho. Então, o Evangelho segundo o seu Filho, que é aquele que ressuscitou, também como filho de Davi. Então, como homem, como filho do homem e como filho de Deus. Senhor Jesus. E aí a nossa esperança está, né, no trabalhar do Senhor em nós, que é a nossa transformação. 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, os versículos 2 e 3. 1 de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Senhor Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então a nossa esperança é essa, nós seremos como ele é. Então o evangelho, o meu evangelho, ele traz essa realidade para mim, ele traz essa realidade para você, né? Então para chegar ao ponto de uma forma bem subjetiva, falar o meu evangelho, é simplesmente pelo fato de eu e você ter tido um pouco de conhecimento sobre isso, estudado e tal, mas isso é nada mais, nada menos, por meio da vida incorruptível que entrou para dentro de mim, de você, traz para mim e para você essa realidade, que nos dá, com Cristo em nós, essa esperança da glória. Eu e você sermos transformados, assim como Ele é. Senhor Jesus. Tudo isso é possível, está sendo possível, porque existe um homem na glória. Porque existe um que está intercedendo por mim e por você. Existe um que ele está na glória, mas ele está dentro de mim. Então eu e você, a todo momento, quando nós nos voltamos ao Espírito, nós temos a realidade de todas essas coisas. Então o Senhor, como o homem na glória, ele é o sumo sacerdote, aquele que intercede por mim e por você. Para nós concluirmos, Hebreus, Senhor Jesus, Hebreus capítulo 4, Senhor Jesus, Hebreus capítulo 4, os versículos 14 e 15, primeiramente. Oh, Senhor Jesus. Sim. Sim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, concernente firmes a nossa confissão,
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ele foi tentado todas as coisas, à nossa semelhança, sem pecado. Então, ele compadece, o Senhor, que esse homem na glória, passou por todo esse processo. Como sumo sacerdote, ele compadece de mim e de você. E ele penetrou os céus. Então, ele como homem, ele penetrou, como Deus e como homem, ele penetrou os céus. Então, esse homem agora está na glória, intercedendo por mim e por você. Esse homem está dentro de mim, está dentro de você, como essa vida incriada, essa vida incorruptível. Então, a mim e a você cabe agora uma postura. Versículo 16, para nós concluirmos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, independente da sua condição, independente da sua situação, não interessa. O Senhor já cumpriu todas as coisas. O Senhor já venceu a morte. O Senhor já venceu o pecado. O Senhor já venceu Satanás. O Senhor já venceu o diabo. O Senhor já venceu o mundo. Então, a mim e você basta apenas nos achegarmos, né? Esse é o rogo do Senhor. Nos achegarmos confiadamente, junto ao trono da graça. Então, eu e você, quando nós nos achegamos junto ao trono da graça, o que eu e você, que nós encontramos lá? É o próprio Senhor, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Irmãos, isso tem que ser feito em uma ocasião bem oportuna, e não sei se você já percebeu, qual que é a hora oportuna para isso ser feito? É agora, meu irmão. A todo momento. Mas eu falei, eu pequei, eu tal, mas existe um homem na glória, existe esse sumo sacerdote que intercede por mim e por você, existe esse sumo sacerdote que sabe o que você está passando, existe esse homem na glória que sabe quais são as suas fraquezas, e ele está falando para mim e para você, essa é a oportunidade. Né? Então esse é o evangelho, esse deve ser o meu evangelho, deve ser o seu evangelho, esse é o evangelho da glória de Deus, que nos faz, irmãos e irmãs, meus queridos, nos achegarmos confiadamente, sem vacilar, né? Com fé, cheio de esperança, junto ao trono da graça. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem insistido comigo, o Senhor tem insistido conosco, e nos dá essa oportunidade, Senhor, de termos essa realidade dessa vida incriada, dessa vida incorruptível, dessa vida vitoriosa, que entrou para dentro de mim e de você, para dentro de cada irmão, Senhor Jesus, de cada um que creu no Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por toda a obra do Senhor, pela pessoa maravilhosa do Senhor, somos gratos pelo Evangelho, Senhor, essa pessoa maravilhosa, Senhor, muito obrigado, Senhor, Senhor Jesus, amém.